Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, e estou aqui com o Murilo Gruschitz, treinador de corrida e corredor. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá, vamos falar aqui, gente, sobre um assunto que o Murilo sabe que eu tenho um apreço específico aí por essa pauta. Eu que convivo com lesões, então hoje a gente vai falar sobre algo que melhora a sua performance, que previne lesão, que vai fazer eventualmente a corrida ser menos monótona, menos repetitiva, vai diversificar suas atividades. E esse assunto é cross-training. Calma, eu não virei crossfiteiro. Cross-training não tem nada a ver com CrossFit, e é isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Então, Murilo, para a gente começar aí de uma maneira bem simples, vamos definir, né, o que é o cross-training. Maravilha. Bom, cross-training, ou treinamento cruzado, seria assim o nome em português. Tava com dificuldade de achar uma tradução. Exato, treinamento cruzado, né? Mas pouca gente usa essa expressão, normalmente é cross-training mesmo. E nada mais é do que uma metodologia, uma abordagem que incorpora ao treinamento de corrida alguma ou algumas outras modalidades esportivas, tá? Então, por exemplo, a gente incorporar as sessões de treinamento de força não deixa de ser um cross-training. Um pouco mais usual na vida de um atleta de corrida, ou pelo menos devia ser, né? Para quem não ouviu ainda o episódio sobre treinamento de força, a importância dele é importante escutar também. Mas também incorporar outras modalidades, como, por exemplo, bike, natação, deep running, né? O treino de corrida em piscina, entre outras modalidades que podem, de alguma forma, trazer algum tipo de benefício ao corredor. Maravilha, Murilo. Então, assim, você já até acabou falando, né? Mas o que a gente poderia colocar como cross-training, né? Pensando num corredor que vai diversificar as suas atividades. Então, o Murilo já falou, né? Os triatletas, é um esporte, por definição, que é um cross-training, né? Ele vai ali unir a natação, a bike e a corrida, né? Então, bike e corrida são cross-trainings óbvios. Mas eu acho muito interessante a gente colocar, você já falou também da musculação, mas a gente pode colocar aqui atividades que eventualmente, pensando no corredor amador, que por definição faz isso por prazer, ele pode ser um corredor que gosta de jogar tênis, ele pode ser um corredor que gosta de fazer pilates, ele pode ser um corredor que gosta de fazer yoga, e o meu pessoal favorito, que é o elíptico, né? Que o elíptico, para quem não sabe, né, o transport, algumas pessoas chamam assim, é um aparelho criado, a ideia de quem desenvolveu era mimetizar a corrida, porém tirando dela a característica do impacto. Então, você faz um movimento que é similar ao passo da corrida, lembrando que a corrida é uma sequência de saltos, mas você tira dessa equação o impacto, né? E você eventualmente pode preservar uma pessoa ali que tem algum problema de joelho, uma pessoa que está com uma canelite, uma pessoa que tem algum ponto importante ali em termos o que o impacto possa estar sendo deletério. E aí, gente, escolham a sua atividade. Cara que gosta de fazer dança de salão, cara que gosta de fazer zumba, cara que o céu é o limite, entendeu? Tudo pode ser, desde que você... Eu acho que a gente tem que colocar aqui algumas características que vão definir, né, como uma estratégia válida de cross-training. Tem que ser, por exemplo, uma caminhada pode ser um cross-training, né? Tem que ser algo, e aí eu vou ver se o Murilo concorda comigo, tem que ser algo que, obviamente, se configure como um exercício, né? E para se configurar como exercício, a pessoa tem que ter uma percepção de esforço aumentado, né? Senão a gente vai começar a falar que assistir Netflix é cross-training. Não é. Né? É isso, não. Maratonar a série não é cross-training. Não é cross-training, ao contrário. É uma excelente forma de se recuperar de um treino pesado. Mas se você fizer só isso, ao contrário, você vai entrar em detreinamento. Então, pra gente colocar aqui o que seria um cross-training, a pessoa tem que ser um exercício físico alternativo. Para ser exercício físico, a pessoa tem que ter ali algo estruturado. Então, vou fazer 40 minutos de tal atividade. Durante essa atividade, eu vou perceber que a minha frequência cardíaca se elevou, que eu tive uma tendência à sudorese, uma percepção de calor. Ao final do exercício, eu percebi que eu fiz uma atividade física. Aí a gente pode configurar isso como cross-training. Exato.
Pode complementar. Perfeito, André. É exatamente isso. Independente se aquela sessão da modalidade alternativa vai ter como metabolismo predominante o aeróbio ou o anaeróbio, daí a gente vai falar disso mais para frente também. É claro que há algumas modalidades que talvez sejam mais adequadas para que o corredor insira na sua rotina de treinamento, né? Talvez algumas de alguma forma reproduzam melhor ali os metabolismos utilizados durante a corrida, mas como você muito bem falou, né, às vezes a pessoa gosta de fazer um esporte, por exemplo, como o tênis, ou gosta de dançar, né, e isso pode ser também inserido na rotina desse atleta, mas algo que é muito importante, a gente não pode esquecer, que independente da modalidade esportiva, sempre vai gerar um certo estresse para o corpo. O que não dá para ser feito é a pessoa que já corre 4 vezes na semana, faz 2 sessões de treinamento de força, incorpora outras modalidades ali no seu dia a dia, sem se preocupar como essas modalidades alternativas vão conversar com os treinos principais ali de corrida, por exemplo. Porque todo o treino gera um estresse para o corpo. Perfeito. Então não adianta nada no seu day off você, sei lá, você vai jogar 3 horas de tênis e depois vai fazer uma aula de dança à noite. Não tem como. Você tem que incorporar tudo na sua rotina e pensar de forma inteligente como as coisas vão conversar e como uma vai beneficiar a outra. E caso uma prejudique a outra, como melhor estruturar a sua rotina para que você minimize esses efeitos negativos. Então isso é super importante. Maravilha, Murilo. Você sabe que falando isso, eu percebi que tem um outro ponto aqui que não está na pauta, né? Que é o risco do cross-training. Embora a gente vai falar aqui sobre todos os benefícios, mas eu vou aproveitar esse ponto que você colocou para falar aí de um potencial risco, que é o overtraining. Que, aliás, Exato. é algo que a gente pode em algum momento fazer um episódio sobre overtraining, que seria o treinamento excessivo. Então, esse cenário aí, vamos supor, um cara que joga futebol de final de semana, joga tênis 2 vezes por semana, faz pilates 2 vezes por semana e quer treinar 7 vezes por semana, ele vai estar recebendo uma carga total de exercício muito elevada e, consequentemente, ele pode, ou não, né? Depende de onde esse cara veio, para onde ele está indo, mas ele pode eventualmente entrar em overtraining. Então, assim, embora eu ache que o cross-training é super interessante, ele pode ser ruim também se for colocado de forma inadequada. E também outra coisa, se você tem um treinador e você está fazendo alguma forma de treinamento alternativo, não se esqueça de relatar esse treinamento para o seu treinador, para que ele possa calcular a dose, né, a carga de treinamento adequada. Às vezes ele está achando que num dia você está descansando e você jogou 2 horas de futebol. Aí fica complicado. Isso acontece muito, viu, André? Então, é interessante. É bom saber essa perspectiva aí do treinador. Então você tem que reportar isso, né? Hoje em dia, a maioria dos relógios, né, os relógios de corrida, enfim, ele se coloca aqui, elíptico. Quando não tem, você pode colocar um genérico aqui, pelo menos para ele pegar a sua frequência cardíaca e fazer uma quantificação mais ou menos aí de quanto que foi a carga de treinamento. Perfeito, André. Essa colocação foi muito boa. Muitas vezes os atletas se esquecem, né, de avisar os seus treinadores sobre eventuais alterações na sua rotina ou atividades complementares que fazem. Então, muitas vezes a pessoa, vou citar exemplo, tá? Às vezes um aluno começa comigo, ele fala ali da rotina de exercícios dele, passa um ano, ele começa, como você falou, jogar futebol 2 vezes na semana. E ele não me fala isso achando que não tem nenhuma implicação nos treinos dele. E na verdade tem uma grande implicação. Com certeza. Né? Então a gente precisa fazer alguns reajustes na rotina para que isso não gere efeitos negativos, como você falou, talvez até levando a um overtraining, né? Às vezes a pessoa começa a não performar mais da forma como deveria, não consegue mais evoluir, não tem a mesma disposição para os treinos que deveria ter. Isso a gente está falando de treinamento, né? Sem contar outros ajustes, talvez devam ser feitos na sua rotina, como, por exemplo, ajustes na parte nutricional, né? Então, é super importante você avisar os profissionais que trabalham com você sobre todas as mudanças, né, que você está fazendo na sua rotina de treinos. Perfeito. Então, vamos para a parte boa. Vamos falar, então, quais são os potenciais benefícios do cross-training. E, assim, o principal deles e talvez a ideia do porquê que surgiu, né, a ideia do cross-training é a prevenção de lesões. E para entender como que o cross-training pode ajudar na prevenção de lesões, a gente tem que entender um pouquinho por que as lesões acontecem. Isso é muito interessante, né? Vou trazer aqui uma perspectiva um pouco mais médica e depois você complementa aí com a perspectiva um pouco mais do treinador de corrida.
Então, assim, basicamente, gente, a grande maioria das lesões de corrida, não todas, mas a grande maioria das lesões são lesões por excesso de uso, né? Então, que o pessoal chama de overuse injuries. Então, lesões por excesso de uso. E quando você fala em excesso de uso, eu nem sei se a melhor tradução é essa, mas a gente está falando de uma atividade que, por definição, é repetitiva. Correr é uma sequência de saltos, na grande maioria das vezes em linha reta, e que você vai fazer isso segunda, quarta, sexta e sábado. Ou segunda, terça, quinta e sexta. E aí, gente, é só a gente lembrar de lesões ocupacionais, como as lesões por esforço repetitivo, ou as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a famosa LER-DORT. É um grupo de patologias que lá, o cara que fica apertando o mesmo parafuso todos os dias. Isso aqui surgiu conforme surgiu a industrialização na humanidade. Então, o trabalhador que fazia uma coisa completamente diversa, ele começa a fazer a mesma coisa repetidamente. Digita no computador o dia inteiro, aperta um parafuso o dia inteiro, empurra uma coisa igual o dia inteiro, descarrega um caminhão de sacos de arroz todo o dia inteiro. E esse esforço repetitivo, ele começa a ter lesões relacionadas a esse processo. Na verdade, eu falei de industrialização, mas está errado. Não surgiu na industrialização. Surgiu no momento em que o ser humano deixou de ser nômade e se transformou em um animal sedentário, junto com a agricultura, e aí ele, consequentemente, começa tem que arar uma terra, plantar uma semente, e aí por aí vai. Cortar um capim, colher uma fruta, que antes ele ficava andando e fazendo coisas variadas. Né? A gente tem que pensar que, biologicamente, a gente foi preparado para fazer coisas variadas, e não coisas repetitivas. Então, não quero me estender aqui, mas esse é o problema da corrida. A gente está fazendo sempre o mesmo estímulo repetidamente. E isso leva a sobrecarga de tendões, sobrecarga de osso, sobrecarga de articulações. E, consequentemente, você vai desenvolver aí suas lesões. Né? As mais comuns na corrida são as de membro inferior. Né? Então, as canelites, as tendinites do Aquiles, as tendinites do posterior, todas essas lesões, infelizmente, que eu mesmo já tive. Síndrome do trato iliotibial, tudo isso. Então o cross-training entra nessa história toda como uma maneira de você ter um estímulo aeróbico, que em última análise é o que vai trazer o seu ganho de performance, não apenas o aeróbico, aliás, ele inclusive pode ser anaeróbico, a gente pode falar sobre isso, mas trazer um estímulo que não seja exatamente o mesmo mecanismo da corrida. Então você vai colher o benefício da atividade, porém você não vai ter mais um dia de estímulo igual e repetitivo, certo? Então, assim, a variabilidade ela é um aliado. Né? A variância de estímulos é um aliado. Né? Então, eu acho que a ideia por trás disso, a ideia por trás da prevenção de lesão pelo cross-training é mais ou menos isso que eu falei. Perfeito, André. O overuse aí que você falou, né? O excesso de uso, o superuso, né? Etc. A gente sabe que, a gente já mencionou em outros episódios, uma das principais causas de lesão em corrida é o aumento de volume de treino de forma muito abrupta, muito descontrolada, quando a pessoa não tem uma experiência prévia com aquela magnitude de volume de treino, né? Então, volume, a duração total, né? De corrida na semana. A gente já falou isso, né? Tem sujeitos super adaptados, né, que respondem super bem a aumentos de volume, que dificilmente se machucam, mas são exceções, né? A gente sabe também que pessoas que, de repente, há 1 ano, 2 anos, tiveram ali uma rotina de treinos rodando 80, 100 km por semana, vão ter uma facilidade maior em retomar essa quantidade de treino semanal sem se machucarem, né? Mas a maioria das pessoas não tem essa experiência prévia, ou não responde tão bem ao aumento de volume muito abrupto, né? A gente já falou ali da regra dos 10%, né? De aumentar no máximo 10% o volume de treinos a cada semana, mas há pessoas que precisam, às vezes, até um aumento menor do que esse, por outras características individuais, como, por exemplo, o sexo, a idade, um eventual sobrepeso, um eventual histórico de lesões. Então, nesses casos, na verdade,
o cross-training pode entrar muito bem como uma forma da gente dar passos menores, né? A gente colocar degraus menores ali na escalada do volume de treino dessa pessoa. Então, vou citar aqui um exemplo. A pessoa vai treinar para sua primeira maratona. Então, obviamente que ela vai encarar ali no final, no meio para final de preparação específica para essa prova, para esses 42 quilômetros, ela vai encarar volumes de treino mais elevados. Como é a primeira vez que ela vai passar por isso, talvez seja interessante, no meio do processo, a gente, a gente vai inserir o nosso quinto treino aeróbio na semana. Vamos começar com transporte, como você falou, que é um exercício bem interessante. Vamos começar fazendo uma transição, 2, 3 semanas fazendo um transporte. Depois a gente faz metade daquela sessão no transporte, metade na corrida. A gente vai progredindo de forma mais gradativa para ver como o corpo daquela pessoa responde a isso, né? Então, o cross-training vem nesse sentido para que a gente consiga fazer progressões de volume de treino de forma mais segura. Uma outra característica do cross-training também, André, para a pessoa que já está lesionada, né? Então, a pessoa que já tem uma lesão, se lesionou, por exemplo, no meio de uma preparação para uma prova importante, o cross-training pode vir como uma forma da gente continuar o treino, continuar aprimorando a sua capacidade cardiorrespiratória, né? E tendo uma preparação para essa prova, sem ter o impacto, sem ter ali a sobrecarga mecânica da corrida. Então, vou citar um exemplo aqui. A pessoa começou a sentir uma dor na canela, a famosa canelite. O impacto da corrida vai precisar ser cessado por algumas semanas, né? Senão, principalmente se essa dor já estiver mais aguda, senão aquilo vai só aumentando, talvez desencadear uma fratura por estresse. Então é algo muito perigoso e a gente precisa parar o treino de corrida. E aí, a pessoa vai ficar 3, 4 semanas ou até mais sem treinar, ela vai entrar em destreinamento? Não. Então, uma estratégia, a gente, por exemplo, migrar para uma bicicleta, para o transporte, para uma natação, alguns outros exercícios que vão, de certa forma, manter o nível de condicionamento daquela pessoa, até mesmo aumentar, ou pelo menos não deixar com que o destreinamento seja tão rigoroso a ponto dela não conseguir completar mais a sua prova-alvo, né? A gente também usa cross-training no sentido de retorno aos treinos, digamos assim. Então, uma pessoa que já se recuperou de uma lesão, eventualmente já está ali liberada pelo médico, pelo fisioterapeuta, ela já está liberada a voltar para os treinos. A gente também precisa fazer isso de forma mais gradativa, porque a gente não sabe como também aquela pessoa, aquele corpo vai responder ao retorno à rotina de treinos. Então, começar intercalando ali algumas sessões específicas de corrida, algumas sessões de outra modalidade, também é muito interessante nesse sentido. E aí eu usei o termo aqui específicas, né? E aí eu vou puxar o gancho aqui para uma pergunta. É a mesma coisa correr, fazer todas as suas sessões da semana com corrida, comparado com alternar sessões de corrida e sessões, por exemplo, no transporte? Não é a mesma coisa. Se a gente puxar estudos científicos, etc., a gente sabe que você ter a especificidade do treinamento é algo muito importante, é um dos princípios do treinamento. Então, é claro que correr vai ser melhor do que fazer o transporte, do que fazer a natação. É óbvio isso, porque tem todo, não só a questão energética envolvida, mas também a questão biomecânica, coisas que você só vai conseguir ali treinar correndo. Mas é uma questão da gente ter que colocar numa balança prós e contras, né? De Sim. aumentar o volume de corrida, comparando com alternar com outra modalidade. Então, a gente sabe que o cross-training e uma rotina só de treinamento de corrida, ambas as coisas melhoram a performance de um atleta de corrida. Mas há um melhor treinamento para aquela pessoa que vai apenas correr. Mas em muitos casos, como esses que a gente mencionou anteriormente, o cross-training é muito bem-vindo. Muito bom, Murilo. Você sabe que a primeira vez que eu li, assim, eu já tinha ouvido falar, né? Isso fora do Brasil é algo muito corriqueiro. Inclusive, muitos programas de treinamento fora do Brasil não tem tanto essa cultura da assessoria, né? O pessoal compra a planilha. Então, assim, ciclo de 16 semanas para a maratona. Você vai lá, entra no Training Peaks e compra e você faz. Você paga lá $15 e faz. E muitos, eu até dei uma olhada durante um tempo em alguns treinamentos e vários têm o cross-training lá no meio. Então, faz parte do treinamento, né? E assim,
o ponto é, vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que fica mais claro. Vamos supor que você é um corredor que corre 4 vezes por semana. Você fez sua primeira maratona correndo 4 vezes por semana. E você quer dar um próximo salto aí de performance. Aí o seu treinador vai falar assim, cara, é o seguinte, eu vou te fazer então, agora a gente vai treinar 5 vezes por semana. Esse dia a mais vai fazer diferença para você. Nesse dia a mais ele coloca uma rodagem. Aí você tá lá todo feliz no seu ciclo para sua segunda maratona que você vai fazer seu RP e você tem uma lesão de excesso de uso ou de, enfim, overuse, né? É difícil achar essas traduções. Eu odeio usar os termos em inglês, mas às vezes a gente carece das traduções, enfim. Sim. E aí você tem lá uma lesão por esforço repetitivo, sei lá qual palavra usar. Aí você fala, puta, que merda. Desculpa a palavra. Que merda, eu me machuquei e eu queria muito melhorar, mas eu precisaria fazer esse quinto treino. Uma coisa que você pode fazer é, em vez de fazer um quinto treino de corrida, incorporar lá uns 50 minutos de elíptico. Ah, mas não tem a mesma especificidade, como você falou. Perfeito, realmente não tem. No mundo ideal, se você tolerasse, não se machucasse, seria melhor você correr mais uma vez na semana. Mas você tentou e se machucou. Então você vai lá e coloca um outro treino alternativo que vai te dar um ganho de capacidade aeróbica, né? E obviamente depende do tipo de treino que você vai fazer, mas não vai te expor mais um dia na semana ao esforço repetido, né? E um livro que a gente até já falou aqui no podcast, que é o livro do Matt Fitzgerald, do 80-20, ele tem um capítulo inteiro sobre cross-training. E aí ele fala sobre todas as coisas que o cross-training é capaz de fazer para você. Então, prevenir lesão a gente já falou. Isso que você falou, eu senti na pele, né? Eu já até relatei isso no episódio da Maratona do Porto, que é a manutenção da sua capacidade aeróbica durante o período de lesão. A pior coisa que você pode fazer quando você se lesiona é assim, lesionei, sofá. 15 dias de sofá. Isso é tenebroso, né? Sim. Porque você vai detreinar e mais do que isso, você está contratando a sua próxima lesão. Porque você está ficando totalmente em repouso, você vai perder não só... Você vai regenerar daquela lesão? Vai. Mas você está perdendo a sua adaptação à corrida. Isso é um conceito muito importante, que eu acho que as pessoas têm que ter. Que é assim, quando a gente começa a treinar, começa a correr, a gente vai ganhando adaptação. Nosso corpo começa a se entender, opa, esse cara aqui está correndo, eu preciso fortalecer meu osso, eu preciso fortalecer meu tendão, eu preciso me preparar para esse estímulo, porque é isso que esse cara está fazendo. Estou fazendo aqui como que o corpo está tentando entender o que você está fazendo da sua vida. Se você vai lá e senta no sofá, o nosso corpo é uma máquina de poupar energia. Ele fala assim, opa, não preciso mais me adaptar. Ele não está mais correndo. Então você vai se desadaptar todo. A chance de você voltar e se machucar de novo é enorme. Inclusive, a gente precisa fazer um episódio sobre isso um dia, que é, estou lesionado, devo parar de correr? Para onde que a literatura médica científica está indo? Cada vez mais a ideia de não parar de correr. Tem uma grande exceção, que são as fraturas por estresse. Se for uma tendinite, se for mesmo uma canelite, que é diferente de fratura, é só uma inflamação ali da parte do osso, você geralmente vai diminuir a sua carga. Então você vai diminuir sua carga de corrida e você pode, durante esse período de recuperação, incorporar o cross-training como uma maneira de você ter a manutenção. Então, prevenir lesão, manter performance durante períodos de lesão, então previne e te ajuda a recuperar, mas também pode ser unicamente, não estou lesionado, nunca me lesionei na vida, eu só quero melhorar a minha performance. Você pode usar o cross-training também, né? Claro. Então você vai conseguir aumentar o seu volume ainda mais, né? Então, se você eu corro 7 vezes por semana, só que eu cheguei no meu limite. Estou treinando 7 vezes por semana, já tentei volumes mais altos, não estou melhorando. Eventualmente, você pode colocar ali 2, 3 sessões de cross-training no seu dia e você vai provavelmente ter um benefício. Você vai ter um estímulo ainda maior aeróbico. Você vai aumentar o seu volume total de treinamento. Claro, com certeza, André. E tem um outro benefício também, que às vezes a gente acaba deixando de lado, ou até mesmo eu como treinador acabo não pensando isso às vezes, mas eu me preocupo em pensar com os meus atletas, que é o alívio psicológico, né? Mental também, porque a rotina de treinos, né? Uma meia maratona, uma maratona, por exemplo, muitas sessões de corrida na semana, leva a um estresse psicológico muito grande também. Então, você inserir ali na rotina da pessoa
às vezes um treino mais leve numa modalidade alternativa, ou permitir com que essa pessoa faça um exercício diferente ali na sua rotina, alguma outra coisa que ela gosta, de repente algum esporte que ela praticou de repente na adolescência, aquilo vai ser um alívio, um respiro no meio da semana dela. Né? Então isso é muito importante também. A gente também utiliza o cross-training pós-provas, então acabou uma maratona, a pessoa está super debilitada, super fadigada, vamos fazer uma, 2 semanas, talvez, com modalidades alternativas, aí talvez todas as sessões da semana na bike, natação, transporte, caminhada, e isso também traz não só um respiro para o corpo, mas também para a mente muito significativo. Né? Em períodos de transição entre preparações específicas de prova, também a gente pode se utilizar disso. Um período que acabou de passar também, período de festas, então Natal, Ano Novo, muitas vezes a gente foge da nossa rotina, a gente não dorme tão bem quanto deveria, a gente não se alimenta tão bem quanto deveria, ou na verdade se alimenta mais do que deveria, né? Às vezes é uma ingestão de álcool maior do que a pessoa está acostumada, e aí talvez do outro lado dar um estresse muito alto para o corpo dessa pessoa, talvez não seja adequado, porque ela não vai ter a devida recuperação. Então, mais uma vez, o cross-training, sessões alternativas podem ser de bom tom nesse momento também. É aquela coisa, né, Murilo? Então, sei lá, uma pessoa que tá numa fase de treinamento para maratona, fez um longão no sábado, correu lá 30 quilômetros. Aí no domingo ela vai fazer uma rodagem regenerativa. Né? Pô, o cara correu 30 quilômetros no sábado. O que ele pode fazer no domingo? Cara, eu vou pegar minha bike, vou dar uma pedalada aí. Ou vou num parque e vou pedalar no parque. Então tem esse lado aí de combater o tédio, combater a lesão por esforço repetitivo mental, né? Que a repetição da uma coisa mental acaba potencialmente, a pessoa pode entrar numa estafa, pegar asco da corrida. Isso existe, né? Especificamente comigo nunca aconteceu, mas existem pessoas que falam, que olham para a planilha e falam: Jesus amado, que preguiça, não aguento mais, né? A pessoa quer performar, quer melhorar, gosta de correr no lato senso, mas naquele momento ali ele tá de saco cheio. Por que você não pode eventualmente, é uma rodagem de 40 minutos, cara, eu vou fazer bike. Obviamente, aí para esse cenário, inclusive, obviamente recomendo, aliás, eu recomendo isso de forma geral, cross-training, faça aquele que você gosta mais, né? Se você odeia, por exemplo, eu vou confessar aqui que eu odeio a bike indoor. É desesperador pra mim. Então, cara, eu não faço bike indoor. Hoje eu fiz, inclusive, mas normalmente eu não faço. Eu prefiro outras coisas, né? A gente falou aqui aquele aparelhinho de escadinha, sabe? Que é uma escadinha que é legal. Esse daí, cara, eu fico impressionado que você faz 40 minutos daquilo ali. Hoje eu terminei, eu olhei no relógio, é o mesmo efeito aeróbico de uma rodagem. De novo, não é específico, mas ele tem um potencial. Então, assim, por incrível que pareça, eu acho a escadinha menos torturante do que a bike indoor. Né? Mas aí você acha o seu. Né? Então, eu acho que é esse o ponto. E outro ponto que ele fala no livro 80-20, que eu achei muito interessante, que é assim, tá, beleza, mas então, quais são os treinos que eu vou substituir ou mimetizar com cross-training? E o que ele fala é assim, cara, 90% das vezes você vai mimetizar as rodagens, né? Por quê? Que são aqueles treinos em Z1, Z2, para quem não sabe o que é Z1, Z2, escuta lá o episódio 12 sobre zona de treinamento. Porque é muito difícil a corrida é um esporte que você de alta intensidade aeróbica, né? Então, e esses exercícios alternativos, para quem pedala sabe, né? 1 hora de pedal é que nem 30 minutos de corrida, né? Assim, a intensidade aeróbica, isso eu tô falando genérico, claro que depende de como que você vai correr, como que você vai pedalar, mas enfim. Na média, a corrida tem uma intensidade muito maior do que os outros, né? Então, a maneira mais fácil de mimetizar, o treino mais fácil de mimetizar são os treinos em Z1, Z2, então as rodagens, né? Então, 90% das vezes você vai mimetizar treinos de rodagem. Porém, existem algumas situações, eu vou citar aqui uma situação pessoal, que inclusive ele fala no livro, eu achei super interessante, que existem algumas lesões que são muito, muito, muito relacionadas com os treinos que têm mais velocidade, treinos de limiar de lactato, treinos de potência aeróbica. Exemplo clássico, tendinite do Aquiles.
Então você tá ali com uma tendinite do Aquiles, você tá correndo, só que você tá correndo, você tá fazendo só as rodagens, e só que você quer ter também um estímulo de limiar de lactato de potência aeróbica. E aí você pode tentar mimetizar treinos de potência aeróbica, ou intervalados, ou limiar de lactato, ou tempo runs, nos treinos alternativos. Para esse fim, eu recomendo fortemente o elíptico. Por quê? Perfeito. Porque o elíptico você usa não só a perna, você usa o braço também. Então você consegue trazer uma intensidade maior para o exercício. Fazer um treino intervalado na bike, eu pessoalmente não consigo. Você está lá pedalando, a sua coxa queima, mas a sua frequência cardíaca fica baixa. Então assim, temos. Você vai, que eu já vou passar a bola. Você vai conseguir mimetizar todos os tipos de treino, mas na grande maioria das vezes você vai mimetizar as rodagens, que é o mais fácil de fazer. Perfeito, André. Perfeita a sua colocação. É difícil, né, fazer com que frequência cardíaca e percepção de esforço subam muito em alguma modalidade alternativa indoor, né, tanto quanto na corrida, né? O transporte foi uma excelente colocação sua, porque desde que é feito utilizando braços também, né? Porque tem como você fazer só utilizando a perna, então a nossa dica é utilizem os braços também, porque quanto maior a massa muscular envolvida no exercício, consequentemente, maior vai ser a sua frequência cardíaca, mais sangue você vai precisar deslocar para diferentes músculos, né? De forma rápida, para suprir aquela demanda energética do exercício, então a frequência cardíaca vai ficar mais alta, a percepção de esforço também. A bike, por ser um exercício muito específico ali de membros inferiores, muitas vezes a fadiga periférica, ou seja, a fadiga dos músculos, ela é superior à fadiga central, à fadiga cardíaca. Por isso que muitas vezes a gente não consegue. A nossa percepção de esforço até pode nos enganar. A gente pode até pensar, nossa, eu estou aqui numa percepção de esforço, numa escala de 0 a 10, estou no 6, 7. Mas na verdade é muito mais por fadiga muscular do que realmente central. Seu coração às vezes nem está tão, você está num, sei lá, 120, 130 batimentos por minuto, mas a perna já está queimando, e você não consegue mais manter o exercício, né? E também foi excelente colocação em relação aos treinos de variação de intensidade, né? Muitas vezes, num cenário normal, sem lesão, a gente vai optar por inserir o cross-training em treinos mais leves, mas muitas vezes, no caso de uma pessoa que está lesionada, mas tem ali uma prova pela frente, não pode parar de treinar, a gente vai parar de fazer treinos de variação de intensidade, a gente vai deixar de fazer os treinos em limiar de lactato, os intervalados de potência aeróbia. Não, a gente vai simplesmente tentar encontrar uma forma dessa pessoa realizá-los em equipamentos alternativos. Nem sempre é fácil, né? Muitas vezes é difícil a gente encontrar uma forma que seja viável, mas a gente tem que tentar encontrar o melhor meio. Você sabe, Murilo, que tem uma outra coisa que fala no livro 80-20 que eu achei espetacular, que ele fala assim que atletas profissionais que tem como dentro do só dele ter dentro na sua planilha de treinamento algum tipo de exercício alternativo, eles se lesionam menos, mas que não necessariamente porque ele faz um volume de corrida menor. Na verdade, não. Você vê que tem um atleta, vamos supor, tem um cara que corre 100 km por semana e um outro corre 100 km por semana. E um corre 100 km por semana, mas ele tem um treino de alternativa ali no meio e o outro só faz corrida. Esse cara aqui, ajustado para a mesma distância de corrida, se lesiona menos. E por que ele... Qual que é? Aí é uma hipótese que ele coloca. Que é assim, quando você tem o recurso do exercício alternativo, no dia que você fala assim, cara, tô com um negócio, achando uma dor esquisita aqui, não sei o que é isso. Você tem a opção de trocar aquela sessão de treinamento por um exercício alternativo. Isso faz com que, eventualmente, um desconforto se transforme numa lesão, né? Uma dor vira uma lesão de fato, né? Então, assim, isso é muito interessante. E ele fala também uma coisa que eu incorporei assim, na minha vida, que é toda vez que você tiver com algum tipo de desconforto e você tá assim na dúvida, pô, cara, será que eu corro ou será que eu faço um alternativo? Ele falou, toda vez que se o seu cérebro levantou essa hipótese, faça o alternativo. Porque provavelmente a sua tendência é sempre querer correr, né? Para a grande maioria das pessoas, né? Mas pelo menos para mim eu sempre vou preferir correr do que fazer o exercício alternativo. Agora, se você chegou ao ponto de se questionar se você deve correr ou não, isso significa que muito provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali. É melhor você pula aquela sessão e aí, para não ficar no sofá,
faça um exercício alternativo. Então eu vejo o cross-training, de certa forma, como uma coisa libertadora. Porque, tipo assim, cara, tô lesionado. Putz, nossa, que inferno, vou ter que ficar parado, vou começar a ganhar peso. Pra quem tem um viciozinho em endorfina, como eu tenho, cara, um sábado que eu não faço atividade física, pra mim não é um sábado tão gostoso como aquele sábado que eu faço atividade. E aí, quando você tá ali em vias de se lesionar ou lesionado, você entra em parafuso. Hoje, eu não tenho mais isso. Entende? Você pode falar assim, cara, tudo bem, eu tô com desconforto aqui, eu não vou ficar parado. Eu vou pegar a bike e vou no parque. Eu vou vou na academia, vou fazer um pouquinho de musculação e vou finalizar com um elíptico. Então, assim, eu realmente sou um entusiasta e eu acho que assim, todo mundo deveria ter o seu recurso, né? E aí, pode falar, depois eu complemento. Não, só ia falar, essa questão é muito relacionada com a maturidade, né, do atleta, porque é um comportamento que a gente não vê com frequência, né? A pessoa fazer essa autoanálise, muitas vezes nem com a ajuda de um treinador, mas assim, ela mesma ali chegou, desceu, sei lá, desceu do apartamento para a rua para treinar e ali começou a sentir um desconforto. E aí a pessoa ter a consciência de falar, não, pera, cheguei aqui no final do meu quarteirão, não, vou voltar para academia e vou fazer uma bike. É muito difícil isso acontecer. Mas é o que eu falei, é questão de maturidade, porque para pessoas iniciantes, intermediárias, muitas vezes o treino tem que vir a todo custo, né? Mesmo que você sinta alguma dor, tem que passar por cima disso, tem que enfrentar, tem que correr com dor mesmo. E não é algo saudável, não é normal correr com dor. Então é uma questão de autodesenvolvimento, maturidade, a pessoa colocar a mão na consciência e falar, não, pera, deixa eu fazer alguma coisa alternativa. E é legal, porque o cross-training tira um pouco o peso dessa decisão, porque não é que você não vai correr, você não vai desculpa, você não vai correr, mas não é que você não vai fazer nenhum tipo de exercício que você não vai treinar, você vai, mas você vai permitir também com que o seu corpo se regenere, se recupere daquele desconforto que você está sentindo e ao mesmo tempo você desenvolve essa capacidade cardiorrespiratória. Então é excelente, eu também gosto bastante da questão cross-training, né, porque traz para a gente uma série de alternativas e possibilidades, né, frente ao treinamento de corrida. Exato, Murilo. E assim, a gente está falando também de saúde, né? Exato. E a corrida eu vejo como um hobby, eu adoro correr, mas a gente tem que também falar de saúde. E saúde é você ser ativo. Então não adianta nada, eu vejo muitas pessoas assim, eu corro. Você tá correndo? Não, agora eu não tô correndo. Eu vou correr uma maratona no segundo semestre, mas agora eu tô parado. Aí a pessoa para e faz o treino. Ou, me lesionei. Putz, tô parado. A pessoa fica 2 meses sem... Além dela estar tendo um detreinamento, ela tá deixando de colher todos os benefícios. Uma vez lá na frente ela vai começar a voltar a correr, ela vai voltar a correr acima do peso, totalmente desadaptado, né? Então, assim, ou a questão do fim do ano, uma coisa que, claro, cada um é de um jeito e eu respeito, né, as decisões de cada um, mas a minha esposa, que é endocrinologista, me mostrou um dia um estudo que analisou assim as pessoas ao longo dos anos e que, na média, as pessoas engordam um período, alguns quilos durante o fim do ano e aí, ao longo do ano, emagrecem um pouquinho. Só que ela nunca volta, na média, isso, gente, na média, nunca volta pro peso do ano anterior. E por incrível que pareça, assim, nesse estudo, as pessoas engordam em média 1 quilo por ano. Tá. Então, assim, época de festas, para de fazer tudo, entra num ritmo de festa, tal, para de fazer atividade, ganha 4 quilos. Aí, ao longo do ano, chega janeiro, fala, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa. Aí chega no final do ano, ela perdeu 3 quilos. Sobrou 1 quilinho ali. Aí no outro ano, e assim, ao longo do tempo, ao longo de 20 anos, ela tem 20 quilos a mais. Vai se acumular. E assim, às vezes é difícil. Você corri o ano inteiro e tal. Você tá nas férias, você tá na praia, pega a bike e vai pedalar na praia. Você vai nadar no mar, vai surfar, vai jogar beach tênis, vai jogar frescobol. Tudo isso é cross-training, entendeu? Então, assim, fora aqui dessa lógica da performance especificamente, que às vezes a gente tem um pouco esse viés, tem também esse lado mais de saúde mesmo, assim, sabe? Com certeza. E aí eu tenho certeza que alguém vai falar assim, pô, mas pelo amor de Deus, cara, correr é muito melhor do que fazer um elíptico. Eu concordo. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Eu não consigo comparar
as duas coisas. Mas eu já falei aqui no outro episódio, e isso é uma verdade, a gente se acostuma. A gente se acostuma. Então, o elíptico que para fazer 15 minutos no momento que você quer sair na rua gritando, de desespero, depois daqui a pouco você está fazendo 20, daqui a pouco você faz 30, daqui a pouco você faz 40 e fala, hoje é só 40. Então você se adapta mentalmente. E digo mais, você se treina também um pouco mentalmente pro tédio, que é algo muito importante, né? E pro desconforto mental, que também é algo muito importante aí, por exemplo, durante uma corrida de uma maratona. A gente já falou isso, né, sobre essa adaptação mental. A gente já falou especificamente sobre a corrida, né? Agora a gente falando do cross-training, porque nenhuma pessoa começa a entrar num ciclo, sei lá, para meia maratona, a primeira meia maratona da pessoa. Talvez correr ali 1h30, 1h40, seja algo muito extenuante mentalmente no início, mas depois se torna algo muito tranquilo, a ponto da pessoa achar depois que um treino de 1 hora de duração é um treino curto, né? Então a gente se adapta muito rápido, o ser humano se adapta muito rápido às situações. E pensando também nesse quesito mental, de como fazer com que o cross-training seja mentalmente menos extenuante, primeiro ponto é tentar escolher alguma modalidade que você te goste, dê prazer, né? Que seja o mais prazeroso possível. Segundo, são estratégias de distração também, né? Claro que tem que ser visto com ponderação, porque treinar, lidar com desconforto é algo importante, como você muito bem mencionou, mas muitas vezes você pode ouvir uma música enquanto você está ali na academia pedalando, fazendo seu transporte, você pode colocar ali o seu celular e assistir uma série, de repente você não tem tempo para ver uma série à noite porque seu dia está muito corrido, você pode fazer isso durante o seu treino, então são formas de fazer com que aquele tempo passe um pouco mais rápido, né? Eu faço isso também, eu não gosto particularmente de ouvir música enquanto eu corro, é muito, muito raro eu fazer isso, mas quando eu faço o meu cross-training, quando eu desço para minha academia para fazer uma bike, um transporte, em 90% das vezes eu me distraio de alguma forma. Eu tenho até uma recomendação, Murilo, que perto da maratona do Porto que eu tava machucado e fazendo muito cross-training, que é a série da Netflix sobre o Tour de France. Tem 2 temporadas, então vou deixar aqui a recomendação se você estiver lesionado. Cara, é incrível, porque é até engraçado que às vezes chegava numa parte mais dramática, assim, a série é espetacular, quem não conhece, quem não acompanha, tem que assistir, quem gosta de esporte tem que assistir. E assim, chega em alguns momentos críticos, assim, por exemplo, num sprint, alguma coisa assim. Quando eu vi, eu tava dando gás ali no elíptico. Cara, o treino passava assim, ó. Você nem percebia. Então, assim, acha uma coisa que você gosta. Pô, você gosta de gastronomia? Meu, acha um canal legal de YouTube que fale de gastronomia, assiste. Ou você tá. Isso tem que ser com cuidado, tal, que eu vou falar aqui. Porque eu acho que o exercício é um momento também de tratamento da parte mental, mas, pô, tô atribulado no trabalho. Pô, tem uma apresentação que faz tempo que você tá para assistir, isso eu faço também. E você nunca tem tempo para ver, pô, coloca lá, cara, entendeu? Você vai se distrair e tal. O que eu não recomendo é ficar mexendo no Instagram, tá? Porque você vai se distrair, aquilo ali não vai te render nada e provavelmente seu treino vai perder de qualidade, vai perder muita qualidade. Então, assim, tenta ver uma coisa que você realmente goste ou fazer alguma coisa relacionada ao seu trabalho. Hoje em dia tem os audiolivros. Eu tentei isso, não me adaptei muito bem, confesso. O audiolivro, para mim, combina melhor com trânsito ou com caminhada, né? Sim. Mas tem pessoas que adoram. E o cara começa a ler 2, 3 livros por mês só ouvindo audiolivro. Então tem vários recursos que a gente tem aí para transformar esse momento em algo mais interessante. Isso, com certeza. E uma outra dica que eu dou, já fiz isso algumas vezes, é ligar para alguém. E essa é uma dica interessante, porque muitas vezes a gente não tem tempo no nosso dia a dia para ligar para as pessoas que a gente gosta, etc. Eu já fiz isso ligando para minha mãe algumas vezes, né? Então, poxa, eu gosto de ligar. Muitas vezes eu ligo para ela e me deparo com uma situação que passa 5 minutos de conversa e já estou ali afoito, pensando nas coisas que eu tenho para fazer, e eu fico dividido entre querer falar com ela, mas tenho que fazer alguma coisa ali do trabalho, etc., acabo dividindo meu foco de atenção. Quando você está ali fazendo seu cross-training, você coloca ali seu fone de ouvido, você liga para a pessoa que você quer conversar, é uma forma de você passar o seu tempo, de você otimizar o seu tempo também,
E muito interessante, se o seu treino for leve, você já está fazendo a prova viva ali de que você Eu está ia numa falar baixa isso. intensidade. É o seu teste da fala, o seu talk test. Se você não conseguir conversar com essa pessoa, quer dizer que você está muito intenso e o seu treino não está em Z1, Z2, então está errado. Então, se era ali uma rodagem, por exemplo, no transport, e você não é capaz de falar, então diminua a intensidade. Exatamente. Bela dica, Murilo. Aliás, aproveitando aqui, liguem para as pessoas. Isso é. Tem gente que acha feio. Nossa, me ligou. Cara, por quê, cara? Ligar é muito bom. Às vezes eu vejo as pessoas trocando 10 mil mensagens de áudio, né? Cara, se você trocou 4 mensagens de áudio, teria sido melhor você ligar pra pessoa. Mais fácil, né? Mais rápido. Enfim, então assim, eu acho que essa dica é muito boa. Eu quero aproveitar aqui, Murilo, para lembrar o pessoal para seguir a gente no Spotify, para se inscrever no nosso canal no YouTube. Então, escolhe aí onde você prefere acompanhar a gente, tanto faz pra gente, desde que você se inscreva, curta o vídeo no YouTube. Eu tô muito chateado. Tem vídeos nossos com um número de visualizações que, assim, 5 vezes o número de curtidas. Isso aí sabe que o YouTube tem um algoritmo lá, meio filha da mãe, que se você não curte o vídeo, só ele não joga isso pra frente, né? E no Spotify, segue a gente e, principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com o seu amigo corredor. Manda no grupo da assessoria, manda para aquele seu amigo que tá lesionado, que tá parado no sofá, fala de cross-training. É isso que é a melhor maneira que você tem para ajudar a gente. E para aqueles que realmente gostam do que a gente faz, lembre-se que nós temos o Apoia-se. O Apoia-se tem lá várias faixas de contribuição, qualquer uma delas pra gente será de extrema ajuda. E se não for fazer falta para vocês, pra gente faz toda a diferença do mundo. Não se esqueça também de nos acompanhar no Instagram, aonde nós temos conteúdos inéditos que vão muito além do que a gente traz aqui no podcast. O podcast é sim o objetivo principal, afinal de contas nós somos um podcast originalmente, mas na conta do Instagram você tem lá acesso a vídeos curtos com bastante informação, que eu costumo chamar de pílulas de conhecimento. Então, 1 minuto que você vai ter ali uma explosão de conhecimento sobre corrida, eu e o Murilo a gente alterna. Então, não se esqueça de também acompanhar a gente lá no Instagram. É isso aí. Acho que uma das nossas grandes motivações, né, André, fazendo esse podcast é criar uma comunidade, né, de corredores. Uma comunidade da qual a gente faz parte também. Claro que a gente está aqui encabeçando, né, o quilômetro 41, a gente tem ali esse trabalho prazeroso de criar conteúdo, de gravar episódios, gerar conteúdo para as redes sociais, mas é muito legal a gente ver a comunidade que a gente está criando interagindo com a gente e também entre os seus membros, né? Então, a gente tem visto recentemente alguns posts nossos no Instagram tendo bastante visualização, as pessoas comentando, interagindo, um comentando no comentário do outro. Então, isso é super legal, né? Claro que sempre com respeito, né? A gente não quer, em hipótese alguma, ver ali no nosso canal pessoas, de repente, falando mal de outras, etc. Mas é isso, Isso um colaborando com o outro. acontecido. Isso não tem acontecido, né? A gente espera que isso não aconteça, mas esse senso de comunidade, um ajudando o outro, dando a sua opinião, etc., falando se concorda ou não com a gente, porque a gente não é dono da verdade, a gente aprende muito também com as pessoas sugerindo também temas, isso também é super importante para a gente. E puxando agora um gancho para a primeira coisa que você falou sobre o like, então se você pensou em dar um like, dê agora, não deixe para depois, senão você vai esquecer, vai acabar não fazendo. Então já dê o seu like agora. E Murilo, legal que você falou, a gente teve um post recente sobre a São Silvestre, né, um reel que eu fiz ali falando sobre o que melhorou e o que ainda precisa melhorar, e eu achei muito legal, porque assim, muitas pessoas falaram, e até assim, você vê como isso, assim, me trouxe uma visão que eu não tinha tido. E a gente tinha no nosso episódio sobre avaliando a São Silvestre, aliás, se você não ouviu agora, terminando esse episódio, vai lá e escute, que a gente fala sobre a hidratação, né? E que a hidratação foi excelente, que a água estava gelada, que tinha dos dois lados. E o que aconteceu? Várias pessoas comentaram lá no Instagram que largaram no pelotão vermelho, que é o pelotão mais do fundo. E o que aconteceu? Quando essas pessoas chegaram nas estações, eu e o Murilo, a gente largou no azul, que é o que vai logo atrás do premium. A gente passou e a água estava gelada, a água estava abundante. Essas pessoas falaram que a água estava na caixa, quente,
e que eles não estavam conseguindo repor na mesma velocidade, que a hidratação estava um caos. Então, você vê só, a gente colocou lá, avaliou, deu nota 5, mas depois eu fiquei sabendo, e assim, se tivesse sido uma pessoa, você poderia até falar, pô, deu azar, tal. Mas foram vários, foram dezenas de pessoas que falaram. Então, fica aí um exemplo vivo da importância dessa comunidade, né? Então, assim, para a próxima São Silvestre, eu vou querer saber se foi bom a hidratação só para quem estava ali na frente ou se foi bom para todo mundo. Porque a prova não é só para quem está na frente, a prova é para todos, né? Outra coisa que eu achei muito legal sobre a São Silvestre é todo mundo concordando sobre a questão da largada. Temos uma assim, não teve uma pessoa que falou, não, discordo, eu prefiro às 8. Todo mundo, teve gente falando assim, devia ser 6 da manhã. Aí eu já não sei também. Mas enfim. Então assim, tá muito claro para mim que tem ali um consenso. Então, outra coisa, a questão da camiseta, que a gente elogiou e tal. E aí eu vi que teve muita gente que não gostou da camiseta da ASICS, falou que ela é muito quente, enfim. Então, assim, tô dizendo tudo isso por quê? Para mostrar que essa comunidade torna nosso trabalho muito mais gostoso, muito mais interessante e nos dá a capacidade de trazer um conteúdo melhor no futuro. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente está se alongando um pouquinho aqui no final desse episódio para fazer um convite a todos os nossos ouvintes. Se você quer mandar um elogio, crítica, sugestão de tema, manda um direct. A gente vai adorar. Eu tenho recebido, é raro, mas de vez em quando eu recebo lá no Instagram. Eu sempre tento responder. Manda, legal isso, mas acho que vocês deveriam incluir tal coisa, ou para de falar sobre isso aqui é mais relevante. Sugestão de pauta. Inclusive, se alguém mandar, vou fazer um desafio aqui para os nossos ouvintes. Mande um texto. E se, obviamente, for um texto educado, não importa, pode ser inclusive uma crítica. Crítica dá para se fazer uma crítica de uma maneira educada. Eu vou ler na íntegra aqui, no próximo episódio. Beleza? Pra gente começar a criar essa interação, que é o que faz tudo isso ser muito mais interessante. Perfeito. André, até tive uma ideia aqui, né? Acho que na próxima São Silvestre a gente podia gravar mais um episódio avaliando a São Silvestre 2025 e também abrir enquetes no nosso Instagram para as pessoas, nossos ouvintes, avaliarem. Então, depois a gente faz a média dos ouvintes também. Acho que seria bem interessante. Espetacular essa ideia. Espetacular. Para a gente ter outras vivências, né? Porque essa questão da água, agora já estou até fugindo do tema, mas é um problema recorrente na São Silvestre, que desde que eu comecei a correr essa prova, eu sempre ouvi falar problemas com a água, ou que a água acabou, ou que a água estava quente, etc. Até agora, eles não conseguiram solucionar esse problema. É uma pena que essas pessoas tenham passado por isso, ninguém merece ali na Brigadeiro, calor na cabeça, 9h30 da manhã, a pessoa não ter uma água gelada para beber. Né? Complicadíssimo. Bom, então para finalizar, eu vou pedir para nossos ouvintes comentarem aqui. Você sabia o que era cross-training? Você incorpora essa prática no seu dia a dia? E se você for incorporar, conta pra gente como é que foi, como é que tá sendo esse processo. Beleza? Alguma consideração final, Murilo? Nenhuma, André. É isso aí. Acho que o cross-training é uma estratégia muito bem-vinda na rotina dos corredores, né? Claro, talvez para uma pessoa que esteja ali correndo talvez apenas 2 vezes na semana, começando, com nenhum problema de lesão, etc., ainda não é a hora, mas para a maioria das pessoas é algo a ser pensado, né? E traz inúmeros benefícios, pode ser utilizado em diversas situações, numa recuperação de lesão, para prevenir lesão, para melhorar a performance, para evitar o tédio. Então é uma estratégia muito interessante que deve ser vista com bons olhos, com certeza. Maravilha, Murilo. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá! Até!